CBN, eleições 2020. 11h36 no horário de Brasília. Estamos com mais um entrevistado nesta série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel, nesta segunda rodada. Hoje é quarta-feira, 4 de novembro. O nosso entrevistado de hoje é Paulo Porto, do PT. Bom dia, candidato, e obrigado pela presença. Bom dia, Benjamin, companheiros da CBN, bom dia aos ouvintes, um prazer estar aqui nesse espaço democrático, como sempre, na CBN. E a avaliação que o senhor faz até o momento da campanha? Estamos na reta final, faltam 11 dias, é uma campanha curta, uma campanha atípica, uma campanha marcada pela pandemia, por poucas aglomerações, mas eu estava comentando agora em off, estava debatendo e conversando, eu esperava um clima mais hostil em relação à política, que as pessoas não querem debater política, as pessoas aprendendo que política é ruim. O senso comum diz isso, o que é muito equivocado. A política é uma coisa necessária. Inclusive, na Grécia Antiga tinha uma frase, creio que de Sócrates, que ele falava que quem não gosta de política será governado por quem gosta. Então é bom as pessoas gostarem de política. E, para minha surpresa, as pessoas estão muito acolhedoras, as pessoas querem debater. Eu tenho ido muito nos bairros mais periféricos de Cascavel, Periolo, Presidente, Colmeia, Cataratas, ido muito no Riviera, e as pessoas nos chamam para suas casas. As pessoas querem debater, opa, o PT, aqui tem voto do PT, vem para cá, aqui tudo é 13. Isso tem me surpreendido positivamente, porque a gente sempre espera um embate mais duro com a população. Mas a população tem percebido, isso para mim está muito claro, que os tempos de 5 anos atrás eram muito melhores. A população comia melhor, tinha mais emprego. Nós estamos hoje batendo em 14 milhões de desempregados, ou seja, essa crise vai chegar em Cascavel, está chegando. As pessoas tinham mais esperança e as pessoas estão com saudades desse tempo. Então eu creio que isso está nos facilitando conversar com a população, olhando no olho, apresentar as propostas a partir dos trabalhadores e sendo muito bem recebido. E eu não tenho dúvida, e aí não é nem oráculo, não é nem uma profecia, mas eu tenho sentido isso nas ruas, ainda não tem nenhuma pesquisa confiável, é bom que se diga isso, né, para a gente não ser leviano com ninguém, mas eu não tenho dúvida que nós, eu e a Margarete Rosati, minha companheira de chapa lá de São Salvador, nós teremos um segundo turno. E aí sim, aí o segundo turno, uma campanha mais normal, porque teremos debates. E nos debates nós poderemos apresentar nossas propostas para Cascavel, ou seja, o que nos diferencia dos demais, o que nos diferencia do atual prefeito ou dos demais candidatos. Claro, respeitando a todos os candidatos, eu acho que a política tem que ser feita dessa maneira, com proposta e com respeito, mas eu não tenho dúvida que para a população trabalhadora, para a população mais vulnerável, para o pequeno empresário, pequeno proprietário rural, é o pequeno agricultor, para aquele que defende a agroindústria, então para quem defende a questão ambiental, a agricultura familiar, eu não tenho dúvida que nossas propostas são as mais assertivas nesse sentido, porque o ano que vem, Benjamin, você sabe disso, eu tenho falado onde eu vou, é o ano pós-pandemia. Se bem que pós-pandemia só podemos falar quando tiver vacina, não tem vacina, mas a gente usa de maneira simbólica, né? Sim. É um ano que as pessoas mais vulneráveis e os pequenos empresários e médios empresários necessitarão mais do que nunca que a prefeitura seja parceira na geração de emprego e renda. A minha grande obsessão, quem leu o meu programa de governo, vai perceber que o tempo todo eu falo de emprego e renda. Nós vamos ter que debater emprego e renda, porque essa crise econômica que ainda não chegou em Cascavel como deve chegar, chegará o ano que vem, nós vamos pagar essa conta. Nós temos hoje uma crise econômica desde 2014, que vem se agudizando, 2015, e se agudizou com a crise sanitária, e se agudizou mais ainda com a crise política em nível federal, porque nós temos um governo que não está fazendo nada para combater essa crise econômica de maneira mais aguda, não tem um projeto claro para o Brasil. Isso, obviamente, vai chegar em Cascavel, ainda que Cascavel tenha um excelente DH em relação ao resto do Brasil, mas nós temos graves problemas sociais que vamos ter que enfrentar ano que vem. A projeção para os próximos anos, a projeção é bastante positiva quando a gente fala sobre economia, a recuperação do PIB. Nós já comentamos aqui que o PIB deve cair aí 4,5% no Brasil, Paraná 2,5%, Cascavel 1% ou menos 0,5%, enfim. E o ano que vem já se projeta um crescimento maior. Mas quando o senhor fala em crise e um impacto maior chegando a partir do ano que vem, eu gostaria de saber do senhor a respeito do endividamento do município de Cascavel. Qual a análise que o senhor faz? Muito se comenta sobre empréstimo, pagamentos prolongados, fala-se do Fomplata também. O BID, por exemplo, o empréstimo foi tomado aí na casa de... O dobrou, na verdade, né? Porque é o dólar subiu, agora está aí a 5,60. O Fomplata está assinado, ninguém fala, nenhum candidato fala que pode colocar em prática a partir do ano que vem. Como é que o senhor vê o endividamento do município, fazendo essa relação com a crise, e como administrar nos próximos 4 anos? Antes disso, eu queria retomar esse debate, que é um debate nosso já, né? Dessa questão do PIB e do que acontece com o Brasil. Eu acho a CBN muito otimista. Eu acho que nós vamos ter problemas. Nós tivemos de 2017 para cá... Mas é o Banco Central, o relatório, o Boletim Focus, que projeta para o ano que vem um crescimento de 3,5%. Então o Banco Central está muito otimista. Eu vou pegar economistas do Valor Econômico,
que nós podemos falar que são pessoas de esquerda, são pessoas, inclusive, muito alinhadas a um campo conservador, até porque eles estão pensando política e economia numa perspectiva dos próprios bancos. O povo do valor econômico, ou seja, os economistas do valor econômico, eles projetam, ou melhor, não projetam. Em 2017 para cá tivemos uma queda de 4%, isso é dado. O valor econômico projeta uma queda de 4% esse ano. O valor econômico, não sou eu, Paulo Porto. Ou seja, nós podemos ter uma queda de 8% de 2017 para cá. É monstruoso. Nada indica que a economia vai melhorar, tudo indica ao contrário, até porque não tem um grande projeto do governo federal. Então, ano que vem, caberá aos municípios sendo tutores dessa economia em nível local. A retomada econômica caberá aos gestores municipais, porque o governo federal, tudo indica que não tem nenhum projeto claro para isso. Agora, voltando à tua pergunta. Mas só para lembrar, 2018, 2019, o Brasil cresceu 1%, aí cai agora em 2020, se esperava um crescimento em 2020 em razão da pandemia. Nós tivemos uma queda de 9% se a gente pegar de 2017 para trás. 9%. Né? E aí veio se recuperando e agora com a queda em razão da pandemia se projeta um crescimento, quer dizer, a gente continua no prejuízo se somar todo esse período. Isso aí. E lembrando que na época era o PIBinho da Dilma. Agora tem gente falando que é um grande negócio. O Brasil segue com muitos problemas econômicos. Mas, pegando a tua pergunta, a questão do Fomplata e do BID. Quando a gente faz empréstimos com o dólar flutuante, é sempre um risco, né? O BID nós pegamos barato e pagamos caro, e o Fomplata nós podemos fazer o contrário. Nós pegamos, então pegar um dólar alto, que é positivo. Está 5,60, se, digamos, pegar a 6 e depois exatamente. Pagar a 3 ou a 4, pode ser um bom negócio para a prefeitura. Eu, como vereador, votei contra o Fomplata, eu preciso ser muito honesto com a população, eu vejo com maus olhos esse empréstimo, né? Agora, é um empréstimo autorizado. Eu não tenho, no meu programa, nada indica que eu vou utilizar o Fomplata, pretendo não utilizá-lo. Agora, você tem razão, a questão do câmbio flutuante traz possibilidades para Cascavel. Pega nas alturas e paga mais embaixo, se é que vai cair, seria um ótimo negócio. Claro, caso isso acontecer, tem que ser estudado, até porque é um empréstimo que está à disposição. Eu, particularmente, não pretendo como gestor, porque eu entendo que nós já temos muito endividamento. Nós vamos ter que debater uma justiça tributária em Cascavel, debater imposto progressivo, quer dizer, IPTU progressivo, perdão. Nós vamos ter que debater o nosso IPTU que está defasado. No momento de crise, e aí nós temos que ser muito honestos com a população, no momento de crise que nós estamos vivendo, como que se combate a crise? Historicamente, foi sempre tivemos esse debate. As grandes crises de 30, por exemplo, de 46, se combateu com estados fortalecidos e com políticas fortes, políticas públicas assertivas. Eu não vejo outra saída. Para isso, nós vamos ter que ter um debate amplo com a sociedade brasileira, aí não é só o município, né? É um debate então nacional, de quem tem mais e quem lucrou muito com a crise, tem gente que lucrou muito com a crise, essas pessoas vão ter que colaborar mais. E quem está sendo penalizado com a crise, essas pessoas vão ter que ter uma certa desoneração fiscal para poder sobreviver. Então eu entendo que esse é o caminho daqui para frente, né? A gente, que é o que o PT defende, governar para os que necessitam de governo. E o ano que vem vai ser um ano muito difícil, em especial para as pessoas mais vulneráveis dos nossos bairros. Por isso as nossas propostas estão sempre, de certa maneira, interagindo com esse debate de emprego e renda. Nós temos uma proposta, uma delas que eu acho que é o nosso carro-chefe, que nós já falamos aqui, que é o crédito cidadão. Ou seja, que era um fundo municipal, onde as pessoas, pequenos e microempresários e pessoas que não são empresários ainda, mas querem ser empresários, aquela pessoa, por exemplo, que está lá no Colmeia, que você tem um salão de cabeleireiro dentro da sua casa de maneira informal, essa pessoa poder vir para a formalidade e ter acesso a empréstimo público, 6 meses de carência, juros zero, de 3 a 20 mil reais para poder consolidar seu negócio. O ano que vem, esse eu acho para mim vai ser o grande debate, Benjamin, ou seja, a retomada econômica em todos os municípios do país e passará pela prefeitura. A prefeitura vai ter que ter essa sensibilidade. Aqueles que defendem, volto a dizer, como o governo federal tem defendido, agora recentemente o Banco Central foi dada autonomia para o Banco Central, que eu acho um grande equívoco. Aqueles que defendem o ultraliberalismo estão na contramão da história nesse momento econômico. Isso pode e vai aprofundar o abismo social brasileiro. Volto a afirmar, estamos com 14 milhões de desempregados, voltamos ao mapa da fome. Esses dias, por exemplo, eu vi uma cena que eu não vi há muitos anos no Brasil. Eu lembro disso nos anos 90. Né? Eu estava comprando um determinado mercado, que eu não vou dar o nome para uma questão ética aqui, então preservar a CBN, e era umas 6 da tarde, tinha um determinado senhor, um trabalhador, você via que era um trabalhador, ele ciscando, andando em torno do açougue. Até que passou o açougueiro, ele chamou e falou com muita descrição, falou, o senhor tem um rebotalho de carne, o senhor vende? Ele, não, nós não trabalhamos dessa maneira, está aqui na bandeja. Não, mas o senhor não tem? Porque eu queria, não tem como pagar, se o senhor puder fazer um preço para mim. Eu não via isso há muitos anos.
desde os anos 90. Você lembra, as pessoas comiam carcaça de frango? Estão voltando a comer carcaça de frango. Então o Brasil está caminhando para um abismo social muito grande, que nós tínhamos minimamente superado há 6 anos atrás, devido às políticas nacionais de geração de emprego e renda, e também de você trabalhar entendendo que o presidente Lula tem uma frase que eu gosto muito. Mas foi o governo do PT, candidato, que encaminhou o Brasil para essa crise, com a crise política, com a Dilma, não é? E o argumento na época era uma crise internacional. Nós vivemos um bom momento do governo do PT, que veio também dando continuidade ao governo do FHC, mas não foi no governo do PT que o Brasil afundou na crise? Não. O governo do PT foi até 2016, 2015, com o golpe da Dilma, a partir da Michel Temer. Mas a partir de 2014 nós já estávamos mergulhando na crise. Sim, mas nós não tínhamos esse desemprego que nós tínhamos, nós estávamos vivendo quase pleno emprego. Vamos lembrar, 2014, mas era reflexo dos anos anteriores. Tudo bem, mas nós tínhamos pleno emprego. Agora, claro, quando você tem uma crise internacional que existe, isso está correto, você tem que ter medidas nacionais. Não houveram essas medidas nacionais de proteção da nossa indústria, proteção do pequeno empresário. Por exemplo, que grande projeto o governo federal tem, há de 5 anos para cá, para proteger a nossa pequena indústria. A indústria nacional foi liquidada com essa questão da Lava Jato, por exemplo. Nós tivemos perdas imensas. A soberania nacional já está vendida. O Brasil abriu mão do pré-sal. Vamos lembrar que o pré-sal era a nossa grande aposta para o futuro brasileiro. Nós abrimos mão do pré-sal. Logo após depuserem, logo após o impeachment da Dilma, a primeira coisa que o Temer fez foi o quê? Vender o pré-sal. Vamos lembrar. Mas teve muita corrupção naquele período e bagunçou tudo. Se não houvesse a corrupção, todos aqueles escândalos, com certeza os projetos teriam sequência. Vamos lembrar que a própria Petrobras, o que aconteceu com a Petrobras? Vamos pensar a questão da Dilma. A Dilma foi absolvida em todos os processos. 0. Não tem nada contra a Dilma. Nós caçamos uma mulher honesta. Nós sabemos disso hoje. Caçamos por quê? Por interesses nacionais e internacionais que hoje não estão pagando preço. Então, claro, e aí nós vamos concordar que o PT tem erros. Não tenha dúvida. O PT tem erros, como todos os partidos têm. Mas o PT foi punido não por esses erros. O PT foi punido porque ele lutou por a soberania nacional e lutou pelo povo mais pobre. Ele ousou colocar o pobre no orçamento, como nunca ninguém havia ousado. Isso foi a penalidade do PT e por isso o PT foi caçado esses anos todos e agora o PT está voltando ao debate nacional, porque obviamente as pessoas estão fazendo conta. Agora, claro, e aí nós vamos concordar, corrupção tem que ser combatida sempre, ponto final. Não tem que se admitir isso em nenhum nível, nem municipal, nem nacional, nem estadual. Agora, não foi só por isso, não foi por isso que o PT foi estigmatizado, foi porque o PT ousou a enfrentar os grandes donos desse país, como nós vamos ousar, aí voltando para Cascavel, nós vamos ousar a enfrentar os donos dessa cidade. Vou dar um exemplo quando eu falo dono de cidade. Eu moro na região sul, eu passo todo dia pela Carlos Gomes. Recentemente a Carlos Gomes fez um retorno que privilegia um empresário, ou seja, fez um retorno que não permite subir para Maria Luísa, na Manuel Costa, entre a Carlos Gomes e a Manuel Costa, não permitir subir para Maria Luísa e apenas faz o retorno em frente a uma grande empresa daquela avenida. Ou seja, em nenhum momento se consultou os empresários da região, a própria região sul, daquele retorno. E é uma coisa que nós sempre pedimos o retorno na Carlos Gomes. Ele foi feito sem nenhum debate para favorecer um grande empresário, e não permite sequer subir para Maria Luísa, que é a contramão. Ou seja, isso tem que acabar em Cascavel. Assim como o Brasil não tem dono e não pode ter dono, Cascavel também não pode ter dono. O dono é a população cascavelense. Então a nossa candidatura, aí voltando para o debate municipal, a nossa candidatura visa, além de trazer essas bandeiras nacionais do Partido dos Trabalhadores, que é de proteger e trabalhar e cuidar das pessoas que mais necessitam de cuidado, nós temos que ter claro que essa cidade não tem dono como sempre teve. A Cascavel é uma cidade que sempre foi governada por alguns coronéis. Eu falo que basta ver as nossas histórias, nossos vices. A minha vice é a Margarete Rosati, é uma pequena camponesa agricultora. A vice do Parinhos é um grande empresário local. Ou seja, isso diz muito de nós, do que nós queremos para Cascavel, para a cidade. Nós jamais, por exemplo, vamos colocar em risco a mobilidade urbana, que tem um problema sério em Cascavel, para favorecer um ou outro dono da cidade, como tem sido feito nessa gestão. Isso nós iremos romper esse ciclo. Por isso, aí finalizando essa longa resposta a esse debate nosso, democrático, esses debates nacional, claro, tem a ver com o debate municipal. Essas bandeiras são nossas e nós vamos seguir debatendo no sentido de proteger quem mais necessita de governo e governando para todos, não apenas para um ou outro coronel ou grande dono dessa cidade de Cascavel, que mais tarde tem que ser de todos e não apenas de alguns. Agora, em linhas gerais, não dá para ser um pouco mais otimista ou é realmente um discurso de oposição? Não. Cascavel vai bem, o Paraná vai bem, guardadas as proporções, claro, evidentemente. E as coisas tendem a melhorar. O senhor não visualiza isso? Independente de algumas circunstâncias que nós colocamos aqui?
Eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que quem gosta de política tem que ser otimista, tem que acreditar nas pessoas. Eu acredito nas pessoas. A gente semeia, nem que a gente não colha, né? Alguém vai colher. Eu acho que política é um grande instrumento civilizatório. Agora eu tenho alguns dados, né, que não me permite fugir deles. Cascavel hoje, nós somos 320 mil pessoas. Cascavel hoje possui 89 mil pessoas no cadastro único, hoje, nesse momento. Cadastro único da Assistência Social são pessoas que necessitam de apoio público para poder comer, poder viver, poder pagar aluguel. 86 mil pessoas. Isso está absolutamente claro. Sim, isso é dados municipais. Porque nós tivemos a situação aí dos R$600 que gente com 100 mil, 300 mil, 500 mil de patrimônio recebendo. Não, isso tem que ser, o pessoal tem que ser preso. Esse cadastro, será que não está desajeitado? Esse é o cadastro municipal. Isso está claro. Está claro, dados municipais, 86 Falar mil. Isso para esclarecer para o ouvinte. Sim, claro, 86 mil pessoas hoje. Nós temos 6.200 famílias no Bolsa Família. E nós temos hoje, segundo dados do município não são meus, nós temos 17% da população que vivem com menos de uma passagem de ônibus por dia, com menos de $1. Existem muitas desigualdades. Sim, então. Cascavel sim. Claro que Cascavel tem um IDH alto, perto do resto do Brasil. Mas, obviamente, Cascavel tem problemas a resolver. Basta ir nos bairros de Cascavel. Nós vamos encontrar pessoas em condições muito difíceis. Você tem miséria extrema em Cascavel, você tem alguns bolsões. Mas você tem ainda muita pobreza em Cascavel. Cascavel é uma cidade muito rica, que necessita compartilhar de maneira mais digna essa riqueza. Mas já foi pior. Não, candidato? Por exemplo, nós tivemos ali na região norte locais onde as pessoas viviam com casas cobertas de lonas. Benjamin, nos anos 90 era muito pior. Depois melhorou muito com o governo Lula de Dilma, agora voltou a piorar. Esse é o debate que nós estamos travando aqui. Gostaria de aproveitar, faltam ainda 4 minutinhos, rapidamente, 1 minutinho para depois das considerações finais, a gente falava sobre crise. Estamos vivendo aí a crise hídrica. Claro que abastecimento é por conta da Sanepar, mas os rios, os mananciais estão nos municípios. Caso o senhor seja prefeito, como o senhor pretende trabalhar para que nós tenhamos uma condição melhor quando se fala em questão hídrica? Esse é um debate fundamental e que bom que você pautou, porque nós temos que debater sustentabilidade e a questão ambiental. Cascavel hoje vive uma crise hídrica sem precedentes. Cascavel hoje, todo mundo sabe, já faltou água em casa. Nós vivemos um sistema de rodízio, né? E o lago municipal está completamente assoreado. Primeiro, não é questão de criar novos reservatórios de água, não é criar mais lagos. O problema é que a água não está fluindo mais. Nós temos mananciais hoje esgotados por N motivos. Primeiro, por absoluta falta de gestão e de proteção. Nós temos hoje 1.272 fontes georreferenciadas. Dessas fontes, apenas 2%, Benjamin, são com a proteção solo-cimento, que é a proteção adequada. 30% com alguma proteção municipal. Nós temos 70% sem proteção nenhuma. E são fontes que nós precisamos proteger, porque a água de Cascavel vem dessas fontes, desses mananciais. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui na região oeste mesmo, onde está então sediada a CBN, nós temos o Ecoparque do Santa Cruz. É um ecoparque, o nome é Ecoparque. Ele nasceu para proteger o Rio Bezerra e a fonte do Rio Bezerra. Por questões de, volto a dizer, de interesses imobiliários, esse ecoparque não protegeu as fontes, avançou a Avenida Brasil e foi para Avenida das Torres. E as fontes seguem não protegidas ao lado hoje do Hospital Universitário. Ou seja, são fontes não protegidas. Ou seja, foi uma opção do governo municipal não proteger fontes. Houve interesse econômico puxando sem dúvida, sem dúvida. Houve interesses imobiliários locais, né? Volto a dizer, os donos da cidade voltaram a agir. E o Ecoparque, privando centenas de famílias do Santa Cruz que estão nos ouvindo, famílias do próprio Santo Onofre, que teriam acesso ao Ecoparque. O Ecoparque foi jogado 1 quilômetro para lá da Brasil, para poder chegar perto da Avenida das Torres, e não protegeu, quem mora no Santa Cruz sabe, na rua Itacoatiara, vou datar o nome da rua, que era para nascer lá o Ecoparque, e nasceu na Plúbio Pimentel, quase 1 quilômetro de distância. Ele não protegeu as fontes do Rio Bezerra, por uma questão de interesse imobiliário. Isso tem que acabar em Cascavel. Nós temos que levar muito a sério a questão ambiental, voltando para a questão dos mananciais. E eu fiz uma conta rápida com a ONG Amigo dos Rios, que é uma ONG com muita credibilidade em Cascavel, que trabalha de maneira séria essa questão das fontes e dos mananciais. Se nós protegêssemos todas as fontes que faltam para proteger em Cascavel no método solo-cimento, nós gastaríamos em 4 anos, Benjamin, 6 milhões. É uma bobagem para Cascavel. Em 4 anos, com 6 milhões, em 4 anos, nós protegemos todas as fontes de Cascavel da maneira mais... Isso tecnicamente está claro. Tecnicamente está claro. Ou seja, é uma questão de desprezo total pela questão ambiental e desinteresse. Espero, e agora eu tenho sentido nessa campanha, e que bom que você pautou, que todos os candidatos estão debatendo isso. Espero que, independente do gestor, seja quem for, Benjamin, seja eu, seja os demais candidatos, isso seja pauta.
da próxima gestão, porque a crise hídrica não é uma questão só, né, dos ecochatos, dos ambientalistas, é uma questão até da nossa sobrevivência enquanto indústria, enquanto comércio, enquanto agropecuária, enquanto agronegócio, ou seja, a questão da água é vital e nós estamos relevando isso de maneira muito leviana. Mas para encerrar, necessita uma auditoria. Tem mais um minutinho. E o senhor pode falar diretamente, inclusive, para o eleitor, faltando 11 dias. O papo é bom, a gente vai conversar. O tempo passa muito rápido. Claro, mas só para finalizar a questão da água, é necessário uma auditoria do contrato da Sanepar e que a Sanepar cumpra o combinado e a gente consiga resgatar então, os nossos mananciais. Nos meus últimos 30 segundos, então, eu queria agradecer esse espaço sempre democrático, sempre saudável da CBN para poder falar com o eleitor e pedir, nas próximas eleições, vote 13 para prefeito, mas em especial, 13 vereadores. Nós necessitamos, temos que eleger gente que os defendam na Câmara Municipal de Vereadores, por isso eu peço com muita humildade e muito respeito, 13 prefeitos, Paulo Porto, e 13 vereadores para pintar a Câmara Municipal com as cores do povo e as cores do povo cascavelense. Obrigado por essa entrevista, Benjamin. Muito obrigado, candidato Paulo Porto, obrigado pela gentileza participando conosco nesta série de entrevistas, a segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel. CBN Eleições 2020.